Quanto tempo dura um processo de licitação? Já parou para pensar quanto tempo demora ali desde a publicação do edital até a sua homologação? Quanto tempo você vai precisar estar atento aí até a finalização daquela disputa, daquela licitação? Quer saber tudo no detalhe? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou mostrar tudo para você agora. O meu nome é Rodolfo dos Anjos, eu sou um especialista no mercado de vendas para o governo. Eu já atuo nesse mercado há muitos anos vendendo com a minha empresa e também fazendo um trabalho de assessoria para grandes empresas do Brasil. E aqui nesse canal você tem vídeos como esse, onde eu estou revelando os segredos das empresas que faturam alto no mercado de vendas para o governo. E eu já vi muitas empresas perderem grandes oportunidades justamente por não estarem acompanhando a licitação. Cada licitação vai ter uma duração própria. Eu vou falar aqui com você nesse vídeo, vou mostrar para você uma duração média de cada fase, mas cada licitação tem uma duração que vai depender de alguns fatores, como por exemplo, quantidade de itens, até o do próprio pregoeiro, da complexidade do produto ou do serviço que está sendo contratado. Mas eu vou apresentar aqui para você nesse vídeo uma duração média de cada fase da licitação. Então, ó, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você garante que não perde nenhuma novidade. O processo de licitação começa lá quando o órgão está fazendo um planejamento do orçamento dele. É muito parecido com o que deve acontecer na sua empresa, o que deve acontecer na sua vida, né, no seu dia a dia. Você tem um orçamento mensal ali e a partir desse orçamento você vai definir, né, os produtos que você vai comprar, os serviços que você vai contratar, justamente baseado no orçamento. Então o órgão público ele funciona de uma forma muito semelhante à nossa realidade. E o processo de licitação ele é dividido basicamente em 7 fases. Uma dessas fases é de responsabilidade do órgão, né? A fase preparatória, que é a primeira fase, é de responsabilidade do órgão. As outras 6 fases, nós como fornecedores, nós fazemos parte dessas 6 fases. Então essa primeira fase você nem precisa se preocupar em quanto tempo demora essa fase, mas só por curiosidade é uma fase que demora mais ou menos 3 meses. É a fase da preparação. Na fase da preparação, o órgão público ele vai começar a elencar ali os produtos que ele precisa comprar, os serviços que ele precisa contratar, ele vai começar a analisar como que tem que ser esse produto, como que tem que ser esse serviço, ele vai fazer pesquisa no mercado para saber qual o produto que atende aquela necessidade ou qual o serviço que ele tem que contratar para atender essa necessidade. Então é um processo que é de responsabilidade do órgão, que dura aí mais ou menos 3 meses. Depois que o órgão faz toda essa preparação, ele conclui ali o edital, nós vamos para a segunda fase, que é a fase onde nós como fornecedores, nós começamos, né, a ficar sabendo do que está acontecendo, que começa ali a contar o nosso tempo, que é a fase de divulgação do edital de licitação. Então o órgão, ele fez lá o trabalho dele na fase de preparação, depois que ele concluiu todas as etapas internas ali, ele vai divulgar o edital de licitação. Quando o edital de licitação ele é divulgado, e a partir do momento que ele é divulgado, nós vamos contar ali no mínimo 8 dias úteis para a parte de disputa. Tá? Então, o edital foi divulgado, no mínimo 8 dias úteis, né, o que dá mais ou menos aí 2 semanas para aquele edital estar acontecendo. Dependendo do que o órgão for contratar, por exemplo, se for alguma coisa relacionada a serviço, ele pode dar mais tempo, você pode ter mais tempo para se preparar para aquela licitação. Mas são no mínimo 8 dias úteis para um edital estar acontecendo. Então, nessa fase, o órgão ele vai divulgar o edital e nessa divulgação, né, qualquer empresa pode olhar o edital e se credenciar para estar participando. É nessa etapa também de divulgação do edital, né, que você vai poder colocar esclarecimento, que você vai poder fazer impugnação ao edital. Então é muito importante que você fique atento a esses prazos. Tá? O prazo de impugnação e o prazo também de esclarecimento. E o período que você tem para fazer o esclarecimento e a impugnação é justamente nesse período, nessa fase de divulgação do edital. Depois nós vamos para a terceira fase, que é a fase de cadastramento de proposta e lance. O cadastramento da proposta você pode fazer durante ali a fase de divulgação do edital, né? Você tem até aquele dia que a disputa vai acontecer para cadastrar sua proposta. No dia e horário marcado vai acontecer a fase de lances, tá? Essa etapa de lances, na média, ela demora aí um dia, né? Para falar a verdade, ela demora ali algumas horas. Mas isso é uma média, porque vai depender principalmente da quantidade de itens que você tem naquela licitação. Às vezes você trabalha com gêneros alimentícios ou medicamentos, são licitações que você vai ter 100, 150, 200, até mesmo 500 itens em uma única licitação. Então essa licitação ela tende a demorar 2, 3 dias pela quantidade de itens. Agora, se a sua licitação
ela tem aí dois itens, ela vai durar ali algumas horas nessa etapa de licitação, por isso que eu estou colocando esse dia aí, que seria o dia da licitação, o dia de você participar ali da licitação. Depois que acaba essa fase de disputa, essa fase de lance, nós vamos para a quarta fase, que é a fase de julgamento da proposta. Nessa fase, o responsável ali pela condução do certame, ele vai analisar a documentação da empresa que ficou na primeira colocação. Se a documentação tiver ok, ela vai passar ali para a parte de habilitação, recurso. Se não tiver, ela vai chamar a próxima empresa. Essa fase, ela demora aí na média, porque vai depender mais uma vez da quantidade de itens, da complexidade do produto ou do serviço que o órgão está contratando, vai depender também da parte de amostra, depende de algumas variáveis, mas na média essa fase ela demora 3 dias. 3 dias para o órgão desclassificar quem tiver que desclassificar, habilitar quem tiver que habilitar, ver a documentação, tudo certinho. Então, essa é uma fase que demora, na média, 3 dias, mas mais uma vez, né, não tem, Rodolfo, é sempre 3 dias? Não. Vai depender da complexidade do produto, da quantidade de itens. Então, tem algumas variáveis que você vai ter que analisar, mas na média são 3 dias. Depois nós vamos para a quinta fase, que é a fase de habilitação, que eu vou juntar ali com a sexta fase, que é a fase de recurso. Depois que o órgão ele aceitar e habilitar a empresa, ele vai abrir um prazo ali para a empresa, né, que quiser colocar uma intenção de recurso, para colocar essa intenção de recurso. Se a empresa tiver a intenção de recurso aceita, ela vai ter 3 dias úteis para colocar o recurso, e a empresa ali que foi alvo, né, daquele recurso, se for o caso da empresa, né, às vezes pode ser uma atitude do responsável ali pelo pregoeiro, por quem está conduzindo o certame, a empresa que foi alvo ali do recurso, né, das vezes pode ser um recurso que está direcionado para uma atitude do pregoeiro, pelo responsável pela condução do certame, mas se for ali a empresa, né, que foi alvo, ela vai ter 3 dias para apresentar uma contra-razão. Então esse processo de recurso e contra-razão são 6 dias úteis e o responsável pela condução do certame, ali, o pregoeiro ou a equipe de licitação, vai ter a quantidade de dias que julgar pertinente para estar avaliando e dando um parecer se o recurso foi aceito ou se a contra-razão foi aceita. Esse prazo fica um pouco aberto, esse prazo que o pregoeiro ou por quem está conduzindo ali o certame, né, dá a resposta. Se a resposta for favorável, né, a quem interpôs o recurso, a empresa vai ser desclassificada, né, contra quem ele colocou o recurso e vai voltar de novo lá para a etapa do julgamento. Caso o recurso não tenha sido aceito, né, a empresa que colocou a contra-razão, a empresa que se defendeu, tiver a defesa dela aceita, o prazo se encerra ali, né, e depois vai para a homologação que demora ali mais ou menos um dia. Essa parte de recurso, vamos colocar 3 dias para recurso, 3 dias para contra-razão e na média 3 dias para o responsável ali pelo pregoeiro, responsável pela condução do certame responder. Então, essa fase recursal, a fase 6, ela demora aí, na média 9 dias. Caso não haja recurso, né, esses 9 dias eles não existem, né, vai direto para a parte de homologação, que é um dia ali, né, vamos colocar um dia nessa nossa contabilidade. Então, cada etapa, né, cada fase vai ter um número próprio, um número médio próprio. Esse número eu não estou tirando da minha cabeça, esse número é o número que eu converso com os licitantes extremos. O licitante extremo é o meu treinamento em vendas para o governo. Inclusive, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, tem um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre o que é o licitante extremo e como ele pode te ajudar. Então, esses números, eles são números médios do que eu vejo o pessoal do licitante extremo vivenciando, do que também eu vivencio aqui na minha empresa. E você? Quantos dias demora cada fase aí para você? Me fala aí nos comentários que eu quero saber. Lembrando, tá? Dependendo do produto, dependendo do serviço, dependendo da quantidade de itens, da complexidade, esses dias eles podem ser maiores, eles podem ser menores, então tudo vai depender. Não existe uma resposta exata, demora 5 dias, 10 dias, 15 dias, não existe isso. Tá? Existe essa média aí que eu mostrei para você, mas cada etapa pode demorar um pouco mais ou pode ser mais rápida, dependendo do produto, dependendo do serviço, dependendo de quem está conduzindo ali o certame, dependendo das empresas que estão participando. Tá? Então é um número médio aí que eu trouxe aqui para você. E se você quiser saber mais sobre as licitações, sobre as formas que o governo tem de comprar, tem esse vídeo aqui no meu canal, onde eu falo mais sobre as formas. E já aproveita, já curte aqui o vídeo, já se inscreve no canal, porque assim você não perde nenhuma novidade. E o fato é que vender para o governo é uma ótima forma de você aumentar o seu faturamento, porque você não tem nenhum custo inicial e depois que a venda está feita, depois que está homologado aí para sua empresa, ninguém te tira, o contrato é seu. É por isso que, independente do tempo que a licitação demore, é uma ótima forma de você aumentar aí o seu faturamento. Maravilha? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.